Olá, paz do Senhor Jesus! Hoje eu nem vou fazer o resumo, porque na nossa leitura haverá um grande resumo do que se passou. Então acompanhe a nossa leitura, pega a sua Bíblia, a Bíblia é a tua espada e você precisa aprender a manejar bem essa arma. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43. Pedro está fazendo um pequeno discurso para todos os que estão na casa de Cornélio. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias ainda. Capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Você sabe o que quer dizer isso, os que eram da circuncisão? Eram aqueles que praticavam a lei, que seguiam a lei, obedeciam todos os mandamentos dados por Moisés e eram circuncidados, cumpriam tudo certinho. E eles disputavam com Pedro, dizendo: entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento de sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma imunda ou comum. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo na sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Viram? Por isso que eu não fiz o resumo no começo. Este é o resumo da nossa história até aqui. Quando Pedro chegou em Jerusalém, os que lá estavam ouviram falar que os gentios haviam recebido o Espírito Santo. Então começaram a interrogar o Pedro.
E ainda disseram: você entrou na casa deles e comeu junto com eles. Então Pedro se viu na obrigação de explicar certinho, tintim por tintim. E está escrito no verso 18 do capítulo 11 que, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, acalmaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém?